Bom, a Bíblia ensina a respeitar os idosos. O texto bíblico está em Levítico 19:32, 1 Timóteo 5, versículos 1 e 2. Levítico 19:32 é o texto em destaque da nossa aula de hoje. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o respeito e honrem a mim, o Deus de vocês, eu sou o Senhor. Então, as pessoas mais idosas, não é? As pessoas de mais idade, nós sempre fomos ensinados a respeitar os mais velhos, não é? As pessoas que já têm os cabelos brancos, não é? Eu acabei de completar 39 anos ontem, né? Na sexta-feira, hoje é sábado, na sexta-feira completei 39 anos, já tenho alguns cabelos brancos, já começo a sentir algumas coisas que eu não sentia quando eu era um adolescente, não é verdade? O espírito está jovem, a mente está jovem, mas o corpo físico, o corpo do ser humano, ele sente o peso da idade e a velhice chega para todo mundo. Numa sociedade pautada pelo consumismo, não é? Nós temos um problema muito grande, que é a coisificação do ser humano, a desumanização do ser humano. Quando nós começamos a tratar pessoas como objetos, como coisas, e aí quando alguém ele já não nos acompanha no nosso raciocínio, quando alguém já não tem uma aparência tão jovial quanto a do adolescente, a tendência é ir se afastando das pessoas pelo sentimento de achar que as pessoas envelhecem, ficam obsoletas, se tornam descartáveis por conta da idade avançada. E o que nós vamos ver nesta lição é exatamente o contrário. Durante boa parte da história vivemos em sociedades patriarcais, né? Na sociedade patriarcal, o homem é o chefe da família, ele comanda a família, e não apenas a família, sua mulher e seu filho, não é? Na sociedade patriarcal, as famílias viviam juntas, não é? Então os filhos iam casando e morando todos perto do pai, dentro da casa do pai ou no mesmo quintal. E o pai, que ia se tornando avô, bisavô, a autoridade, a direção da família estava sobre os pais em diversos assuntos, como o casamento dos filhos, os negócios da família, tudo ficava nas mãos de um homem, do pai, do patriarca da família, tá? Mesmo velho, ele já não tinha mais força física nem agilidade, mas tinha muita experiência e autoridade moral, não é? As pessoas o respeitavam muito como o líder, o chefe da família, né? Afinal, em uma época onde se morria cedo, ele não apenas continuava vivo e lúcido, como manteve unida e próspera a sua família. Então, era uma grande responsabilidade também, mesmo tendo já uma idade avançada, continuar conduzindo a família de acordo com a palavra de Deus e continuar cuidando dessa família. Mas os tempos mudaram e a sociedade patriarcal foi substituída pela sociedade do consumo. Uma explosão de produtos, tecnologias e costumes diferentes tornaram a figura do patriarca obsoleta. As pessoas moram em casas menores, mais distantes umas das outras, estudam mais, se informam mais e de uma hora para outra os avós e avós não eram mais consultados para nada. Mas qual o papel que Deus reservou para eles? Então, o ser humano, na verdade, nós temos um grande privilégio, não é? Que tanto nós temos conosco os pais durante boa parte da nossa vida, como é um privilégio crescermos tendo os avós à nossa disposição, tendo os avós ao nosso lado. Isso é super importante e é algo que só os seres humanos têm, não é? Deus preserva os nossos avós para que nós tenhamos contato até com a nossa estrutura, como que a gente poderia dizer, familiar, né? Para a gente conhecer as nossas raízes, de onde nós viemos, né? O passado, os nossos antepassados, isso é super importante, não é? E tudo isso tem um fator, tudo isso tem um motivo, tudo isso tem uma razão. Mas na sociedade, principalmente na sociedade hoje, voltando à questão da coisificação do ser humano, ao olhar para alguém que vai ficando idoso, vai ficando velho e vai tendo em si, em sua aparência, nos seus movimentos, as dificuldades que vêm com a terceira idade, não é? O que não é
o que não é necessariamente normal, não é? Então não é normal um idoso doente, é verdade? Nós temos muitos idosos, pessoas de 70, de 80 anos que têm uma saúde equilibradíssima, não é? Então a ideia que se tem hoje é que velhice combina com doença, com artrite, com artrose, com sedentarismo, com obesidade, e não tem nada a ver, né? Mas tudo isso está ligado também a uma sociedade que consome tudo, inclusive a si mesma, e deixa de lado pessoas que trabalharam tanto, lutaram tanto para chegarmos até aqui. E agora é a nossa vez. A gente tem que ter sempre essa noção que o que estamos vivendo hoje foi semeado por alguém. Nós estamos semeando para a futura geração, que são os adolescentes que estão crescendo conosco, que são os nossos filhos, que são os nossos alunos. Mas nós estamos colhendo o que os nossos pais, o que os nossos avós plantaram em todas as áreas, financeiramente, moralmente, espiritualmente, na ordem familiar. Nós estamos colhendo o que eles plantaram. E aqueles que ainda estão vivos e que estão numa idade avançada, eles não devem agora ser deixados de lado, esquecidos, porque afinal de contas nós estamos colhendo fruto do nosso trabalho, mas nós não chegamos aqui sem nada, nós chegamos aqui com algo que já tinha, com uma história, com um legado. Então estas pessoas que tanto trabalharam e que hoje os braços já não conseguem mais trabalhar, já não conseguem mais produzir tanto quanto eles produziram quando tinham na cidade, eles precisam ser abraçados, eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser amados, eles precisam de carinho, porque agora é a nossa hora de produzir e é a hora de cuidar deles. Mas afinal de contas, quem são os idosos? Tem uma dinâmica aqui que eu achei extraordinária para comentar com vocês. O nome da dinâmica é sentir-se idoso. Então você vai levar para a sala de aula alguns materiais muito simples, tá? Você vai levar um par de luvas, pode ser aquela cirúrgica ou não, de preferência não, porque aquela cirúrgica gruda muito. Pode ser aquela luva normal que você compra em casa de material de construção, aquela luva amarela, para limpeza, enfim. Um par de luvas, um par de óculos de grau, tá? Só que esse par de óculos de grau, ele tem que ter um grau um pouco alto, só que tem que tomar cuidado quem vai usar, porque geralmente a pessoa tem dor de cabeça, dá tontura, tem que tomar cuidado. Um par de caneleiras de 2 ou 3 quilos de ginástica. Isso aí você pode pegar uma sacola ou um saquinho um pouco mais resistente e encher de areia, tá certo? E tampões de ouvido, tá bom? Tampões de ouvido, que se você não tiver, você pode ser os fones de ouvido mesmo, tocando uma música assim, um pouco alto. Bom, você vai pegar a turma da sua classe e vai dividir metade, e você vai dar para um determinado número de pessoas que você tiver as ferramentas que a gente colocou aqui, um par de luvas, pode ser mais que um par de luvas, pode ser mais que um par de óculos, pode ser mais do que um par de pesos, enfim. Você vai distribuir para uma parte da classe, tá bom? E vai pedir que eles deem uma volta aí na rua, em frente à igreja, aí no bairro, enfim, perto do local onde você estiver dando aula, tá bom? Você vai pedir que eles deem uma volta, claro que supervisionado por você, talvez por mais alguém, para evitar acidentes, tá certo? Principalmente para quem estará com os óculos, tá bom? Então você vai conversar, você vai fazer eles interagirem com estes elementos, né? Então, por exemplo, quem tiver com um par de luvas, dá um celular na mão dele e pede para ele mexer, vai ter uma grande dificuldade para mexer. Quem tiver com peso nas pernas vai sentir um cansaço muito rápido, uma dificuldade para andar. Talvez comecem correndo, mas daqui a pouco vai cansar, não é? A questão dos óculos, dificuldade, tontura, tal. Traz eles de volta para a classe, tá certo? E pede que os alunos que ficaram, que não participaram dessa parte, eles vão dar ali uma aula para estes jovens idosos, esses adolescentes idosos, não é? Eles vão ali dar uma aula. De preferência falando baixinho. Então, por exemplo, pega uma parte da lição, um texto bíblico, e peça para que alguém fale baixinho. E mesmo que os idosos pedirem, fala mais alto, tá muito baixo, não fale. Eles têm que estar com as luvas na mão, com o óculos de grau e também com o fone de ouvido com música alta ou um tampão, enfim. Falar mais alto, não vai falar. E aí,
Quando você terminar essa interação com eles ali, que deve demorar ali uns 5, 10 minutos, você vai reunir eles tal, e aí vamos conversar. O que vocês perceberam? Não é? É fácil. O que vocês acharam? Você percebeu que com a luva você fica com menos sensibilidade na mão? Você percebeu que com o peso nas pernas você fica com dificuldade para caminhar, você se cansa mais rápido? Com óculos a sua vista fica meio turva? Com fone de ouvido você não consegue ouvir direito? Muito bem, é assim que se sente a maioria dos idosos, tá certo? A idade vai chegando, ele já não tem mais a mesma agilidade. A idade vai chegando, a vista é uma das coisas que mais se tem prejudicado com o avanço da idade, certo? Cansaço nas pernas, né? A audição já não é mais a mesma, já tem uma dificuldade quando a coisa é muito barulhenta, e aí até o nosso culto, a gente não valoriza muito isso, né? A igreja ela é povoada por uma boa parte de idosos, a gente não tá nem aí, irmão, a gente aumenta o som mesmo, e desce o dedo na guitarra e a baqueta na bateria. Então, esta é uma forma, desta maneira simples, de você mostrar para eles, tá certo? As dificuldades por que passam um idoso, e também para discutir o que nós podemos fazer para ajudar. Será que essa dinâmica lhe ajudou a compreender melhor os idosos, sejam seus pais, sejam seus avós? Se esta simples dinâmica lhe ajudar a compreender mais por que o vovô não é mais tão rápido, por que a vovó tem dificuldade de mexer com o celular, por que às vezes você está conversando, a TV está... Para você não está alta, mas para o seu pai está alta, para sua mãe está alta. Se você compreender um pouquinho melhor agora por que isso e entender que amanhã será a sua vez nessa mesma condição, essa dinâmica já terá valido a pena e a aula já terá valido a pena. Faça essa dinâmica aí, depois deixa nos comentários aí qual foi a impressão que os seus alunos tiveram com essa dinâmica. Bom, quem são os idosos? O nosso corpo está em constante transformação. Então ninguém é criança para sempre, ninguém é adolescente para sempre. O adolescente ele acha que a adolescência ela é eterna, né? O adolescente ele tem uma vontade muito grande e ao mesmo tempo de amadurecer, de se tornar de maior, né? Muitos deles, por mais que queiram se tornar de maior, não querem ter a responsabilidade dos adultos, tá certo? E eles não têm essa percepção que a adolescência passa rápido demais. A juventude passa rápido demais, e aí a velhice, não é? Ela começa a ser introduzida na nossa vida quando a gente menos pensa, tá certo? Então, quando entramos na fase adulta, nosso corpo chega ao ápice da forma física. Estamos prontos para trabalhar e para o casamento. Legal. O problema é que depois disso vem a descida do morro. Nosso corpo começa a perder vigor, força e agilidade. Estamos envelhecendo. Mas o que a gente perde em vigor, a gente ganha em experiência. O vigor faz com que a gente faça muitas coisas ao mesmo tempo, mas nem sempre alcançando o resultado esperado. A experiência faz com que a gente faça uma coisa de cada vez, mas alcançando sempre o resultado desejado ou até superando as expectativas. Por conta do quê? Por conta da experiência. Não parece uma boa troca, né? Seria interessante que a gente vivesse até a morte com o mesmo vigor, com a mesma força física. Bom, para muita gente não parece, mas a sabedoria, a experiência traz consigo, nos faz adquirir a sabedoria. Aprendemos com a vida a avaliar melhor as pessoas, a nos prepararmos melhor para diferentes situações que acontecem, e assim deixamos de ser meros executores para nos tornarmos mestres, né? Então a gente deixa de seguir pessoas para influenciar pessoas, para inspirar pessoas, não é? Na adolescência a gente é muito Maria, vai com as outras, não é? É por isso que às vezes o adolescente ele fala algo para o pai e o pai fica pensando. Não sei se você, professor, passa por isso. Às vezes meus filhos falam alguma coisa comigo, eu fico pensando, pai, e aí pai? Eu fico pensando, por quê? Porque eu já não respondo mais como um adolescente. O adolescente, ele é muito impulsivo. E muitas decisões e muitas escolhas e muitas, como que eu chamaria, as não decisões, né? Tem coisas que ele decide rápido demais, tem coisas que ele demora para decidir, ele não consegue decidir exatamente pela impulsividade.
O adolescente, ele olha as coisas sempre no aqui e no agora, não é? A velhice, né? A idade que vai aumentando e acrescentando e vai trazendo experiência, nos faz sempre olhar para trás, para o agora e para o amanhã. Por isso que muitas vezes a gente demora um pouco para tomar certas decisões, para fazer certas escolhas, porque a gente analisa qual o impacto que estas escolhas terão no nosso futuro. E a partir do momento que nós vamos envelhecendo, significa que temos família, temos pessoas sobre as quais somos responsáveis, então a gente já não pode mais ser impulsivo como adolescente, porque precisamos nos preocupar qual o impacto que as nossas escolhas e decisões terão também na vida de quem está conosco, a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa casa. Então, grandes nomes da história, como Albert Einstein, Oscar Niemeyer, fizeram grandes coisas na terceira idade. Oscar Niemeyer fez projetos de arquitetura depois dos 90 anos. Moisés foi chamado por Deus quando já tinha 80 anos de idade, né? O adolescente, ele é muito impulsivo, mas Jesus começou seu ministério aos 30, Paulo aos 30, José aos 30, que ele foi, a gente percebe que aos 30 anos é que José começa a governar. Enfim, então nós vamos perceber o que? Maturidade, que é uma coisa que essa geração não tem. E essa é uma geração, tem uma outra palavrinha, né? Longevidade, né? Então, no início do século XX, né, a expectativa de vida das pessoas era uma, hoje é outra, hoje está mais de 70, mais de 80 anos. Talvez aí na classe tem um adolescente que o avô tem 80 anos, é extremamente lúcido, não fica doente, brinca com todo mundo, ainda trabalha, dirige carro. Eu acho fantástico. Então as pessoas estão vivendo cada vez mais. O Brasil, inclusive, a sociedade mundial, inclusive, ela está envelhecendo mais. Exatamente por quê? Porque os jovens hoje em dia, a sociedade está vendo um pouco mais, os jovens estão tendo menos filhos, então cada vez mais nós veremos diante de nós, em casa, na escola, na igreja, nas empresas, pessoas idosas interagindo com a gente, porque a taxa de natalidade, as crianças que nascem hoje, ela é muito baixa, e ao passo que a sociedade está envelhecendo no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, assim, é muito importante respeitar o idoso, porque respeitar o idoso é plantar respeito que você vai colher amanhã quando você for idoso. E o respeito ao idoso começa dentro de casa, respeitando os pais, respeitando os tios, respeitando os avós. Quem aprende esse respeito dentro de casa, ele vai reproduzir esse respeito na escola. Professores mais novos, professores mais idosos, a diretora da escola que já tem um cabelo branco, tá certo? O dono da empresa, o patrão, o supervisor da empresa. Mas aonde que aprende a respeitar os idosos, né? Os mais velhos, né? Que a gente usa a palavra mais velho, mas quem fica velho é coisa, não é verdade? Então, os idosos, as pessoas de terceira idade ou da melhor idade, como queiram, aonde que a gente aprende isso? Dentro de casa, respeitando a vovó, o papai, a mamãe, enfim. Além disso, com o avanço da medicina e da economia em nosso país, as pessoas estão vivendo mais e melhor. Então, você tem idosos praticando ginástica nas praças, participando de redes sociais, da internet. Então, uma das maneiras, inclusive, de respeito ao idoso hoje em dia é ajudando eles a interagir nas redes sociais. É mal barato. Gente que viveu numa sociedade que não tinha nem telefone celular, você coloca um smartphone na mão dele, no primeiro momento eles estranham, mas quando você mostra que ele pode rapidamente se conectar com um filho que está em outro lugar, principalmente com os netos, que ele não vê sempre, que faz anos que ele não vê, ou que ele vê uma vez por mês, quando ele percebe que ele pode agora todo dia ouvir a voz de quem ele ama, ligar para o filho, ver o filho, a foto do filho, ver um vídeo, fazer uma chamada de vídeo, isso para ele é extremamente importante e é uma maneira de nós, isso se chama inclusão digital, não é? E isso é super importante na igreja, isso também precisa acontecer, não é? Quando você coloca o louvor no telão, lá, a gente tem que pensar nos idosos. Na maioria das igrejas que a gente vai, não está com uma letra nítida,
as cores não batem, a gente esquece dos idosos da igreja, a gente se preocupa só com os jovens, só que o jovem tem mais facilidade, né? A Bíblia ali no celular ou no tablet, que ele pode aumentar a letra, não é deixar com a letra o tamanho que ele quiser, melhor do que lupa. Então tem diversas maneiras de nós interagirmos melhor com essa geração de idosos, né? Então muitos inclusive estão voltando ao mercado de trabalho, porque possuem algo que as empresas não encontram nas novas gerações: experiência, óbvio, educação. Então, se você pensa que ser idoso é ser chato e improdutivo, quem está pensando de forma velha é você. Está na hora de dar um upgrade em seus conceitos, né? Então assim, tem gente que tem mentalidade envelhecida, tá? Tem adolescente que ele tem 16 anos, na cabeça dele é de velho. Ele não consegue conviver com nada novo, com nada diferente, reclama de tudo, resmunga pra tudo, tá certo? Qualquer coisinha que dá errado, ele já chuta tudo, ele sai gritando, ele fica bravo. Isso não tem nada a ver com quem é velho, isso é chatice, isso é uma mentalidade envelhecida, tá? O carinho com os avós. Os avós são os pais dos nossos pais. Quando somos crianças, temos muito carinho por nossos avós. Mas quando entramos na adolescência, muitos têm a tendência de se afastar deles, como quem descarta um equipamento que ficou obsoleto e não serve mais. Tremendo engano. Então assim, não vai lá dar benção mais, não comemora o aniversário mais, não dá um beijo mais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós estamos afastando aquelas pessoas que deram a sua vida por nós, que fizeram tudo por nós, não é que semearam que estamos colhendo hoje. Guarda isso. Então nós temos que ter muito respeito. Seus avós são sua origem, seu DNA, seu sobrenome, sua qualidade de vida, até seu conforto, em última análise, vem deles. Por isso, quem for esperto vai colar em uma pessoa mais experiente como os idosos, pois diferentes dos adultos, eles têm tempo e muito interesse em ouvir e falar com você, e têm muita experiência de vida para te passar. Então, os idosos, eu particularmente, eu tenho uma rede de amigos, mas existem alguns idosos que eu gosto muito de parar e conversar com eles, e é muito gostoso. Se tem uma coisa que eles têm é tempo e experiência. A nossa vida é corrida, isso não tem tempo. Muitas vezes os idosos na igreja são tratados como invisíveis, e eu faço aqui um apelo para você, professor de jovens, professor de adolescentes, professor de juvenis, enfim, oriente os seus adolescentes, os jovens de sua igreja, você pastor, oriente-os a dar mais atenção aos idosos da igreja. Tem idosos na igreja que moram sozinhos, que passam a semana inteira sem ver um filho, sem ver uma filha, sem ver um neto. Então quando ele chega na igreja, que um adolescente, que um jovem vai lá e dá um abraço, pergunta como ele está, para ouvir, às vezes a mesma história pela 30ª vez, não tem problema. Ele se sente amado, ele se sente querido, ele se sente acolhido, porque tudo que eles querem nessa fase da vida é atenção. É alguém que pare a correria do dia a dia para ouvir o que eles têm a falar e o que eles têm a ensinar. E nós ganhamos muito com isso. Então eles têm muita experiência de vida para nos passar o que eles viveram. Eu sei que o mundo mudou, eu sei que no tempo da maioria deles, eu sei que nós estamos vendo, gente, num outro mundo. Eu concordo com isso, é um outro mundo que nós estamos vivendo. A internet, ela inseriu um novo mundo, é um mundo completamente diferente do mundo de 50 anos atrás. Concordo, é um mundo completamente diferente, mas as experiências, esse mundo diferente, a diferença está na velocidade com que a informação é passada, na maneira como nós nos comunicamos, mas as experiências de vida, de trabalho, de escola, de luta, de superação, continuam sendo as mesmas. Então nós precisamos apoiar essas pessoas, estar com essas pessoas, passar um tempo com elas, tomar um cafezinho com elas, fazer uma reunião com os adolescentes. Por que às vezes a gente faz uma reunião com adolescentes e não chama essas pessoas
né? Fica até um desafio aí, faça uma reunião com os adolescentes, lá um devocional, e traga lá um grupo de idosos para interagir com os seus alunos, para conversar com eles, para ter um tempo ali com eles. Ou então vamos reunir essa meninada tudo num pesqueiro e levar alguns idosos da igreja que gostam de pescar para passarem um dia diferente, porque a maioria deles, boa parte deles, estão abandonados pela própria família, e a igreja não pode abandonar os seus idosos, e os adolescentes podem fazer a diferença nesse aspecto. Bom, respeitemos as pessoas mais velhas. A Bíblia leva muito a sério o respeito aos mais velhos. Veja só o que está escrito em Lucas 19:32. Fiquem de pé na presença de pessoas idosas e as tratem com todo o respeito. Nessa sociedade globalizada, genérica e relativizada, quando você fala assim, respeite os mais idosos hoje em dia, tem gente, respeitar por quê? Para respeitar? Para eu respeitar ele tem que me respeitar. Na realidade, cada um dá o que tem. Então o respeito, a recíproca é verdadeira, não é? Você respeita, passa que é respeitado sim, e é bom que se diga que não é todas as pessoas que são legais, que são simpáticas, que são dignas de confiança. Há idosos, como há problemas em todas as áreas da vida, em todas as fases da vida, há idosos que, usando, né, da sua imagem de bom velhinho, né, de engraçadinho, simpático, eles acabam seduzindo crianças, adolescentes para crimes, para coisas malignas. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que a gente pode confiar, dos avós, dos pais, de irmãos da igreja, não é verdade? De pessoas que têm a nossa fé. É muito importante que se respeite. A Bíblia manda respeitar, não é? Falar baixo com quem tem mais idade que você, respeitar a história da pessoa. Essa geração tem dificuldade em respeitar a história. Nós queremos chegar nos lugares, nós queremos fazer as coisas, e nós queremos fazer e ir empurrando todo mundo, porque, não, agora é novidade, agora é nossa vez. Esse irmão que estava aqui, o louco, esse cara tem 60 anos, como é que pode esse cara estar fazendo aqui alguma coisa, agora é a minha vez. E não é assim. Na obra de Deus, nós temos que chegar para fazer, mas respeitar a história das pessoas, saber que as pessoas estão ali trabalhando, fazendo, dando sangue, dando suor, e talvez elas não tenham as mesmas ferramentas que nós, o mesmo conhecimento modernizado que nós temos, mas elas estão ali. E os idosos têm uma coisa que nós vamos aprender muito com eles: firmeza, consistência, começar as coisas e terminar. Intensidade, eles são intensos. Quando pegam para fazer, eles fazem, tá certo? Às vezes eles fazem mais devagar, porque eles avaliam riscos, eles avaliam o impacto que aquilo vai ter, mas eles fazem. Então nós temos que aprender com eles, muito que aprender com eles. E quando você pergunta para um idoso sobre algo que você vai fazer, você está respeitando a história dele, ele se sente valorizado. Então isso é muito importante que a gente aprenda, nós que somos mais novos, principalmente os adolescentes, antes de tomar grandes decisões, antes de fazer grandes escolhas, consulte pessoas, receba uma oração do seu pai, do seu avô, conversa com ele. A decisão é nossa, eu tenho a liberdade de tomar a minha decisão, mas como é gostoso quando você escuta alguém, quando você ouve alguém que te aconselha, que te orienta, e aí você toma a sua decisão, mas você toma essa decisão com mais tranquilidade, porque você não se sente só. Tem alguém que lhe ajudou a tomar essa decisão, tem alguém que lhe ajudou a não tomar essa decisão para o teu bem. Então é muito importante que a gente respeite as pessoas mais velhas. Todas elas merecem nosso respeito, tá? Então assim, quem não respeita o idoso não respeita a própria história, porque Jesus não voltando, a gente está morrendo. Daqui a pouco eu vou estar aqui gravando um vídeo da EBT, os cabelos branquinhos. Eu já tenho um monte de cabelo branco, um monte de cabelo branco aqui atrás. Estou com um probleminha que está caindo o cabelo, o corpo, já tem umas dores aparecendo, enfim. Então, acredite, adolescente, todos nós um dia vamos envelhecer e teremos idade avançada, não é? Teremos netos, enfim. O nosso maior desafio, então, é aprender a interagir, não é? Estas gerações tão distantes, aproximar essas gerações. Então eu termino esta aula dando uma dica, dando aqui um desafio para professores, para superintendentes, para pastores. Nós precisamos
capacitar pessoas para trabalhar com idosos também na igreja, em todas as áreas, para cuidar deles, ter um departamento de enfermagem que se preocupe com eles, principalmente com os viúvos, com aqueles que moram sozinhos, se estão tomando os remédios em dia, se está tudo bem, se não precisa de uma ajuda para marcar uma consulta, sabe, a gente precisa ter esse tratamento, não é? A gente precisa estar capacitado e pensar o nosso culto, a liturgia do nosso culto, o volume do som, o texto do louvor. Nós temos que começar a pensar que há um público na igreja de idosos que nos sustentam, que nos orientam, que oram por nós, não pode ser ignorado. Eles fazem parte da igreja, fazem parte do culto e eles precisam estar integrados à igreja como um todo. Tá certo? Deus abençoe a vida de vocês, foi um prazer. Mais essa aula da EBD, fique na paz, assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo. A Bíblia nos ensina a respeitar os idosos. A próxima, a Bíblia ensina a respeitar as autoridades. Gente, isso vai pegar fogo. Deus abençoe vocês, fique na paz, assista, curta, compartilhe. Até a próxima aula. Um abraço, valeu!